inteligência artificial e como ela vem redesenhando o caminho da sustentabilidade e gestão de pessoas. Esse é o tema que a gente vai abrir o podcast da Go and Grow. E para começar, estou com 3 convidados super especiais aqui. Isabela Petrosilo veio diretamente do Rio para esse bate-papo nosso. Isabela, ela é mestre em antropologia, ela é pesquisadora da Casa Firjan e co-criadora dos Jogos Futuros Possíveis. Futuros Possíveis. Bem-vinda, Isabela. Um prazer te Muito receber. obrigada. Eu que fico feliz de estar aqui e é uma honra participar aí do primeiro episódio. Obrigada. Carmen Olá, Viviane. Calheiros. A Carmen, gente, ela é mestre em comunicação, a gente já se Isso conhece há mesmo. longa data. A Carmen, ela é coordenadora do Fórum SG e também diretora da Calibri Comunicação e Sustentabilidade. Bem-vinda, Isso mesmo. Carmen. Muito obrigada, um prazer enorme de estar nesse podcast, que é o primeiro, né? Primeiro, gente, eu tô nervosa, mas vai dar certo. Já tá dando certo. Deus, só tem gente boa aqui pra gente conversar sobre um tema super atual também, né? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E Ricardo Copos, por último, mas não menos importante. O Ricardo Copos, ele vem aí com mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, atuando como diretor de RH de empresas multinacionais. Algumas casas boas. É, muita história para contar. Aliás, gente, acompanhar o Ricardo em rede social é um teste de geografia. E quando você vê a cidade que ele está, você fala, meu Deus, que país é esse? Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, é um prazer. obrigado por todo mundo. Prazer conhecê-lo. Estamos nos conhecendo aqui agora e vai ser ótimo bater esse papo com vocês aqui. Obrigada. E para começar nosso bate-papo, vou começar com você, Carmen. Vamos lá. Carmen, você é uma entusiasta da sustentabilidade, né? A gente que te conhece, você tem uma longa trajetória profissional nessa área, mas também pessoalmente a gente percebe em você o brilho no olhar nesse tema que é tão importante e que mexe tanto com os nossos princípios, nossos valores, nossas crenças, né? Exato. Fala um pouquinho pra gente, Carmen, como você enxerga o cenário atual, o mundo empresarial nessa pasta tão importante que é a sustentabilidade. Acho que não pensar em sustentabilidade é um suicídio hoje para qualquer organização, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, está falando dos pilares econômicos, pilar financeiro, pilar social, né? E o pilar ambiental. Então, não pensar uma organização hoje, os impactos que ela causa, e como ela também sofre impactos desses ambientes, né? Desse mundo de negócios que hoje transita muito fortemente na pauta da sustentabilidade. Então, eu acho que é um suicídio, né? Então, nós temos que, as empresas hoje cada vez mais precisam estar conscientes daquilo que a gente chama de tema material, quer dizer, de como ela afeta e como ela é afetada pelas mudanças climáticas, por exemplo, né? E o quanto que isso torna inviável o negócio, muitas vezes. Então, não pensar sobre isso realmente, hoje, não cabe em nenhuma organização, seja de que porte for, seja de segmento for. Importante é você, dentro do seu segmento, conhecer os impactos que você causa, né? Fazendo o estudo aí da sua materialidade, para saber como é que você também minimiza riscos financeiros e não financeiros que o seu negócio já está sujeito, só da gente estar vivendo hoje nessa era, nesse tempo de tantas mudanças acontecendo numa velocidade muito grande, né? Então, é básico hoje para qualquer organização. Não é uma questão só de um privilégio de grandes empresas discutirem hoje a questão de sustentabilidade. Ela tem que estar na pauta dos pequenos negócios também. Você vê no Rio Grande do Carmen, Sul. se me permite, assim, Claro. a construção, né, do mundo justo, vivível e viável, né, que é o que a gente sempre busca nesse tripé da sustentabilidade, é um papel que qualquer organização poderia cumprir, né? Mas, ao mesmo tempo, isso, e aí já vou dar uma misturada nos assuntos aqui, é muito importante que as organizações olhem para os seus futuros possíveis. E, a partir daí, desenhar toda uma jornada de lá para cá. Porque nós estamos atrasados em muita coisa, né? Vamos combinar que, sei lá, eu estou com 47 anos, né? Deu desde uns 20 que a gente já fala que o Brasil é o país do futuro, que a sociedade é a sociedade do futuro, e esse tempo está passando e a gente continua parado nesse mesmo discurso sem falar dos futuros possíveis efetivamente e quais as ações vamos tomar para isso, né? Então, a parte de discutir materialidade, isso tudo faz parte desse contexto, mas acho que é importante ter esse
passo anterior, que é olhar para frente e a gente projetar algumas coisas e fazer esse exercício de lá para cá, né? Essa é a grande dificuldade, Ricardo, porque sustentabilidade é um olhar para longo prazo, né? Olhar hoje. E as empresas, nossa sociedade ainda está muito no presentismo. Uhum. Então, quando você fala de sustentabilidade, você coloca as organizações, as pessoas, num lugar que elas ainda não conhecem, Uhum. que é o futuro, ou os É. futuros, né? Os futuros possíveis. Exato. Então, a sustentabilidade, eu acho, e a mais o SG, que são as práticas de sustentabilidade, né? Esse movimento SG veio para trazer uma aterrissada da gente Uhum. no tema, sabe? E ao mesmo tempo é isso, presente, futuros, né? E a gente hoje fala em futuros, porque a gente, né, E- depois a Isabela vai falar muito mais disso Deixa do ela que eu. falar disso. Uhum. aí. É, eu Vou queria- só escutar. Uma sociedade, nossa, muito focada no presente, os negócios ainda muito focados no presente, essas empresas, essa sociedade vai ter muita dificuldade, né, vão ter muita dificuldade de lidar com esse tema que é a sustentabilidade, já que ela impõe a nós um olhar de longo prazo. Os futuros possíveis não são só os boletos que vão vencer no mês que vem, ou no semestre que vem, Exato. ou no trimestre que E vem, aí, né? como é que você tira as pessoas desse olhar Desse do olhar. presente? E eu vejo futuros possíveis são diversos. Quero até direcionar uma pergunta à Isabela, mas antes disso, falar que a gente precisa saber realmente onde a gente quer chegar, né? Porque são tantas possibilidades que se a gente não caminha com propósito, com valores, a gente acaba se perdendo dentro da cultura organizacional, dentro da gestão de pessoas, dentro da nossa relação como marca com a sociedade. Então, acho que estar linear dentro do seu propósito, num processo onde é muito turbulento com diversas possibilidades, eu acho que é um desafio, e as marcas que conseguirem se conectar efetivamente ao seu propósito e conseguir conectar com a sociedade, mesmo com tantas transformações, eu acho que serão marcas que vão sair aí mais à frente. Eu queria perguntar a Isabela, né? Você é co-criadora de Jogos Futuros Possíveis. Conta pra gente como é que é isso, como é que é essa metodologia, e dá uma palhinha aí do que vocês têm observado de maiores tendências de futuro. Então, esse jogo a gente fez com o objetivo exatamente de trazer para as pessoas que todo mundo deve participar desse pensamento de futuro, tudo isso que a gente já está falando aqui, né, no início desse episódio, e da importância e de como que esse pensamento pode ser disseminado dentro de uma empresa, dentro de um grupo, dentro de uma universidade, para exercitar, né, o que pode vir a acontecer, essas perguntas, esse exercício de e se acontece isso? E se acontece aquilo outro, né? A gente trabalha com hipóteses. Claro que ninguém vai aqui revelar com uma bola de cristal o que vai acontecer, porque esse futuro a gente está construindo agora, né? Toda a nossa ação, Exato. ela vai reverberar em alguma consequência, O futuro em não é único, né? Não é oportunidades uma e coisa só, desafios, é uma construção. exatamente. E ele é variado também porque a gente pertence a futuros diferentes. Quando a gente fala em futuro de um determinado país, né, o futuro de um determinado estado, o futuro de um determinado grupo, né? Isso tem vários recortes, a classe econômica, a acessibilidade. Isso vai impactar em campos de possibilidades, né? Da gente pensar futuros mais amplos, futuros mais restritos. E também como que eu posso manejar esse campo de possibilidades que eu tenho para ir para frente. Então, esse jogo Futuros Possíveis, a gente pega a nossa metodologia de pesquisa do Lab de Tendências, da Casa Firjan, e traduz isso numa forma de um workshop, né, uma oficina, por meio de um tabuleiro. A gente pega os sinais de tendência que a gente mapeia, traz para as pessoas analisarem cartas desses sinais, elas selecionam as cartas que elas acham que vão ter mais impacto nos próximos anos. Em cima desse grupo de cartas escolhidas, você vai pensar em Perdão, gente, estou saindo de um resfriado. Entre convergências dessas cartas e divergências. Então, como que essas cartas conversam para um futuro em comum? Que cartas se opõem, né? Às vezes um avanço tecnológico e questões complicadas em relação à emergência climática. E aí vai fazendo construção de desafios e oportunidades para os próximos anos. Então, é esse exercício de começar a trazer a reflexão de futuro, de olhar o que está acontecendo e conseguir projetar possibilidades em cima do que você está vendo, né? Então, desenvolver esse olhar crítico, desenvolver esse olhar aguçado também. Opa, isso aqui conversa com isso, que me aponta possivelmente para esse lugar, né? Então, a gente conseguir
treinar, porque o olhar também é treinado, né? E isso demanda repertório, demanda senso crítico, que são capacidades importantes da gente também ir desenvolvendo cada vez Isso mais, deve né? ser uma explosão imaginativa, assim, imagina, né? Sim. Porque adulto é um bicho danado, né? Assim, a gente imagina se fizesse um jogo desse com crianças, né? Ia ser tão divertido, as crianças tiram tanta coisa do, né? Não tem tanto software instalado igual a gente tem, né? Eu brinco, e quando a gente vai fazer esse tipo de exercício com adulto, deve ser super difícil tirar as pessoas de uma zona de conforto, né? De extrapolar isso, assim, ainda mais se for falar de contexto de organização, que as pessoas estão tão imersas dentro de uma mesma realidade, né? Assim, exercitar esse tipo de coisa faz uma diferença É. imensa. Né? É desafiante, né? Imagino que E é sim. exatamente isso, para abrir a cabeça, para as pessoas conversarem. A gente sempre privilegia grupos de pessoas bem distintas numa mesma mesa de jogo, para trazer opiniões divergentes, Isso é para trazer bacana. perspectivas também. Então, uma pessoa da área da saúde, uma pessoa da engenharia, uma pessoa de outro setor. Então, isso também enriquece muito a dinâmica, né? A gente poder ter contato com outros pontos de vista, que isso é uma base da pesquisa, né? Para esse projeto de desenhar cenários possíveis, você ter pessoas que olham para pontos diferentes, que pode ser um ponto cego seu, e você conseguir, em cima daquele repertório conjunto, né? Fazer esses desenhos. Isso é muito interessante. Uma pergunta: nesses jogos vocês usam IA? Não, esse jogo a gente só usa Não ali pode, aquele né? material. Esse jogo até Nós vamos falar- antecede essa popularização aí do chat GPT. E é um exercício até de conversa. A gente chama de jogo, mas é uma oficina, na verdade, né? Que a equipe do Lab media. E os grupos, a gente estimula exatamente esse tempo de troca entre as pessoas, né? A estrutura do jogo é só uma base ali, um input inicial para as pessoas poderem trocar, conversar, que é uma coisa tão importante, e trocar essas experiências, as visões de mundo, o que está cada um olhando, e o que a gente pode construir junto a partir disso, né? E aí eu lá vou eu pegando outro gancho, né? Assim, porque a inteligência artificial ela é super legal para um monte de coisa, mas eu tenho as minhas restrições, daqui a pouco a gente vai falar de algumas delas, mas acho que a principal delas é tolir a gente desses espaços de cocriação, né? Quando a gente vai falar de futuros, imagino eu, assim, né? E até pelo que eu converso com algumas pessoas, você precisa de pessoas presentes ali que extrapolem uma realidade. Isso a inteligência artificial não faz. Né? Se você faz o processo contrário e vai lá e digita um prompt, mesmo que seja um excelente prompt, né? O que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai pegar o que já existe e vai fazer um apanhadão do que já existe. Não vai construir nada a partir dali. Né? E aí você acaba que tem uma pobreza muito grande de conteúdo nesse sentido. E essa é uma grande preocupação para a gente que está como executivo dentro de empresa hoje e olha para esse cenário, que é esse empobrecimento das discussões. E quando a gente vai falar para exercícios de futuros, imagino eu que o peso disso seja infinitamente maior, né? Sim. Mas é o grande dilema, né? Da onde vêm as nossas referências, essa riqueza das nossas trocas, mas a própria tecnologia também já avança para ser algo que vai extrapolar só o referencial que já tem para conseguir construir coisas novas a partir disso. Então, essa tecnologia já está caminhando para um caminho bem mais criativo do que essa que a gente tem hoje, né? Hoje a gente estava almoçando junto, né? E uma das pessoas que estava com a gente, não está presente aqui, ela falou que ela colocou na inteligência artificial perguntando para ela como ela vê o ser humano, né? E aí a inteligência artificial é uma resposta super curiosa, que é: eu vejo mamíferos com uma vida curta e com várias questões que não fazem sentido. Uma delas é se destruir o planeta, que tá... Enfim, ela consegue sair da nossa realidade e se transportar para uma outra realidade para poder fazer avaliações. Elas até criam linguagens, né? Dependendo, você tem aquela regulação ali dela, se ela pode... Como é que é o termo? Alucinar ou não, né, dentro disso, para o quanto você quer projetar loucuras, o quanto ela pensa fora da caixa e o quanto você quer regular ela dentro da caixa, né? Ricardo. Vamos lá. Vamos lá, você, né, que como diretor de recursos humanos de grandes empresas, de países diferentes, Sim. eu acho que merece um outro podcast isso, né? Você está na frente de empresas de várias culturas diferentes, mas uma coisa que está impactando todas
mundialmente de forma uniforme a inteligência artificial, né? Uhum. Dentro desse cenário, como é que você vê os principais desafios dentro da sua área, da área de recursos humanos? Eu acho que só essa já dava umas 2 horas de papo, mas vamos lá. Eu vou eleger 3 aqui para a gente falar um pouquinho, tá? Assim, eu acho que o primeiro deles é o possível emburrecimento dos processos de tomada de decisão, tá? Por que eu digo isso, né, para quem está ouvindo, enfim, para nós aqui? Porque hoje ainda, e obviamente a gente está numa curva de adoção da inteligência artificial ainda num processo relativamente inicial, a gente não está no top nem no amadurecimento e tudo mais, eu vejo e percebo com quem eu converso um movimento muito natural das pessoas de recorrer à inteligência artificial antes de pensar. E isso, dentro do contexto das organizações, tem um impacto gigantesco, porque as pessoas têm se omitido mesmo, né, para fazer algumas coisas, e isso traz uma consequência de perda daquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, de cocriação das coisas. Então é mais fácil eu sentar no meu computador, colocar um prompt lá e depois eu ajustar o que o ChatGPT fez, ou qualquer outra aplicação, do que eu ter um exercício intelectual, pensar em cima de uma realidade e, depois que eu criei, eu utilizar da inteligência artificial para, de repente, ver se tem algum espaço de melhoria. E isso vai desde a participação em processos seletivos, os robôs de inteligência artificial, etc., que hoje passam por um crivo, né, das posições, dos perfis, etc., até apresentações de desenvolvimento de novos negócios, de estratégias de mercado, e etc., etc. Então, essa é uma grande preocupação. E isso se reflete nos processos de tomada de decisão, porque é um movimento que está vindo de baixo para cima nas organizações, né? E isso chega numa mesa que discute coisa séria, que tem gente grande na conversa e que vai tomar decisão com base no ChatGPT ou qualquer outra ferramenta nisso. E isso é um perigo, porque desconsidera o cenário, desconsidera a percepção das pessoas que estão nas salas, todo um processo de discussão e de cocriação. De novo, devo falar essa expressão cocriação umas 300 vezes aqui durante o meu espaço de fala, vamos dizer assim, porque esse é o grande risco, essa é a grande perda da gente fazer essa substituição, né? E um outro efeito que eu vejo, que eu brinco com as pessoas, eu chamo de tecnomodinha, assim, é da adoção da tecnologia pela adoção da tecnologia, né? É a adoção da tecnologia simplesmente para que você possa cortar um custo. Então, eu instalo um software, mesmo que ele não seja tão eficaz para o meu processo, mas eu estou colocando um software ruim para tirar um headcount. É isso. E a gente vê esse tipo de tomada de decisão dentro das empresas hoje com muita frequência. Seja ela grande corporação, sejam pequenas empresas. Porque, de novo, aí a gente volta na discussão lá do início, né? Os futuros são os boletos? Não são, né? Mas muitas vezes são, e a gente também tem que respeitar isso em alguns momentos, porque não adianta a gente discutir futuros possíveis ou esperados, sendo que a empresa está numa situação de insolvência financeira, por exemplo, né? Mas existe um futuro possível ou futuros possíveis também para uma empresa que hoje está passando por um processo de insolvência financeira. Então, por que não se debruçar sobre essas questões e aí fazermos a adoção dessas ferramentas na medida que é possível? Então, eu vejo esses três pilares, né? Os 2 primeiros, como eu falei, é assim, o empobrecimento das pessoas mesmo, o empobrecimento intelectual das pessoas, e isso vai... quem tem menino pequeno por perto aqui vai saber um pouco do que eu estou dizendo, assim, né? Eu tenho um de 9 anos lá em casa, né? E tenho um de 12 e tenho eu. Então eu olho, né? Eu escrevo mensagem no WhatsApp por texto. Meus meninos, esquece. Não é preguiça, mas é uma coisa do momento. A tecnologia está ali, é muito mais fácil eu falar ou eu escrever, né? É muito mais fácil eu perguntar para uma fonte eletrônica com inteligência ou sem, ou eu pegar para fazer e pensar e construir. Então, essa reflexão que eu acho que é importante a gente trazer, porque ela é um movimento social de uma maneira mais ampla e que se reflete dentro das empresas de uma maneira muito clara hoje, todos os dias. E a gente tem feito pouca coisa
para desincentivar isso. E eu não estou dizendo aqui para a gente não usar a inteligência artificial, pelo amor de Deus, ou não utilizar de tecnologia, a gente precisa dela. Mas para atividades transacionais, no primeiro momento, que façam sentido a gente abrir mão disso, para a gente utilizar para refino de raciocínios, para refino de discussões que são mais amplamente colocadas, né? Assim, eu deixo vocês falarem um pouco também, porque vocês têm as vivências de vocês, mas eu fico muito preocupado com isso, assim, sabe? Mesmo. É bacana você falar isso. Outro dia eu vi a IBM usando a inteligência artificial para avaliação de desempenho. Uhum. E aí eu não aprofundei, mas eu fiquei pensando como fazer isso sem perder o valor que são as relações humanas, né? A cultura por trás dessas relações humanas, né? Então, às vezes é um processo que a inteligência artificial ela pode automatizar, mas estrategicamente ela é vantajosa ser Exato. né? E aí, assim, Ou até que ponto vale a pena adotar esse tipo de tecnologia de maneira tão prematura, né? Você vê muitas empresas hoje, a gente vai conversando com elas pelo WhatsApp, mesmo, né? E tem representantes comerciais dessas empresas que já são inteligência artificial, não tem ninguém ali, né? Mas a gente já vê também muitas empresas voltando nesse movimento. Por quê? Porque a inteligência artificial não está conseguindo fechar negócio na mesma proporção que as pessoas fariam, porque tem uma questão relacional ali que talvez seja importante no momento de se fechar um negócio, né? Tem as pessoas, né, no meio desse processo. A gente ainda está no início dessa revolução, né? Então, há formas de pensar muito diferentes, assim. Hoje é tudo muito novidade. O meu sentimento, até queria ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam, como é que vocês pensam, é assim, nós somos seres humanos, a gente vai ter uma carência relacional muito grande, assim. Eu acho que, por exemplo, eu que trabalho com comunicação e penso em estratégias de marca, as marcas que trabalham com conteúdo verdadeiro, genuíno, é aquela coisa da gente voltar ao simples, né? Às vezes o simples vai conectar mais do que algo extremamente elaborado com inteligência artificial. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que a inteligência artificial está ajudando N coisas, usar com cuidado, como você falou, né, Ricardo? E principalmente entender que do outro lado tem pessoas que vão ter carências e que às vezes ouvir de uma marca ou se relacionar internamente numa estratégia de endomarketing, por exemplo, e falar com o diretor, né, ao invés de falar com um robô, isso talvez vá fazer tanta diferença culturalmente, né, ou de imagem. Então, assim, eu fico nesse balanço, né? Eu acho que esse equilíbrio é onde vai fazer as marcas, as empresas, as estratégias de recursos humanos despontarem, né? Assim, saber dosar até onde você vai e até onde estrategicamente não é vantajoso. O que vocês acham disso? Eu acho que as empresas que conseguem ter uma cultura forte, sabe, elas vão conseguir, vamos transitar por essas grandes mudanças de uma forma vamos supor, mais equilibrada do que as que não têm, né? As que estão aí ainda na pressão, que fazem as coisas por modismo. Vão ter mais dificuldade, com certeza, de lidar, porque não tem como você não usar hoje mais. Não vou usar. Aqui, vamos voltar à original, ninguém vai usar. Isso não existe. Mas aí, como as pessoas vão usar? Esse é o tom que a empresa, a organização deve dar. Então, a empresa deve fazer uma análise real daquilo que daqueles negócios, daquelas áreas que substituir que entrar com a inteligência artificial vai trazer um ganho para o negócio, um ganho para as pessoas. Talvez as empresas vivam outros momentos muito mais interessantes até, de que as relações vão ser... Hoje a gente sabe, né, Ricardo, melhor do que nós todas aqui, que as pessoas estão sufocadas dentro dos trabalhos, presas em tantas armadilhas de tempo, aprisionadas, né? Não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, leva trabalho para casa, faz isso, faz aquilo. Cara, se a inteligência artificial tirar isso, o que sobra? Vamos sobrar. O que esse humano que vai ficar e que essa empresa vai ter condição de aproveitar esse humano e dar uma outra dinâmica para as coisas que acontecem dentro das organizações. Então, as organizações, de repente, podem ser lugares da cocriação, porque aquela parte que é chata, que é cansativa, que é onerosa, inclusive de tempo,
Isso está tranquilo e está pacificado que pode ser resolvido pela inteligência. Mas aquilo que não pode, que aí sim talvez nós tenhamos tempo para discutir os futuros possíveis. Porque a gente consegue que a máquina resolva os nossos presentismos, né? Faça aí minimamente um trabalho de projeção aí para algum tempo, que nos dê a oportunidade de sentar com os nossos colaboradores e não sermos só repetição de modelos, mas que a gente possa realmente co-criar com esses colaboradores. Aí repito a importância de uma cultura organizacional centrada no humano, centrada nas interações humanas, né? Essa empresa ela vai passar por todas as dificuldades que todas as outras vão passar, mas eu acredito que elas têm condição, né, de se destacar e de ter um equilíbrio maior. Ah, mas como é que faz essa cultura forte? Como é que faz isso? Primeiro é sendo fiel, né? Aquilo, o seu propósito, a sua crença, porque as pessoas, elas se aderem a gente adere a qualquer projeto, né, por crença. Aqueles que a gente abraça e que chove, faz chuva, não, eu vou assim mesmo, vai naquele encontro, encontrar com aquela pessoa, porque aquele momento ali que vocês estão vivendo como grupo faz um sentido enorme para a gente. Então, quando a gente tiver marcas que consigam fazer essa conexão com isso que é de humano, que é da crença, que é do valor, que é do propósito, então eu acredito que vão ser mais verdadeiras naquilo, né? No seu posicionamento e na forma de atrair e reter talentos. E é isso, deixar aquilo, fazer uma leitura bem realista daqueles processos que podem ser substituídos e que dê um alívio para o humano que habita naquela pessoa que hoje não consegue, às vezes, nem dar um palpite numa reunião, porque já está pensando o que ela tem que fazer para depois, o que já tem que fazer para o outro, porque tem que sair dessa reunião, já vai para outra. E aí usa o chat GPT para fazer o que ela poderia elaborar um pouco mais. Né? E aí, se a empresa já fala, gente, nós temos uma política que nós vamos usar isso sim, nós vamos abraçar essa tecnologia e ver o que a gente pode resolver e melhorar os nossos processos para que os humanos fiquem livres e possam transitar, né, pela nossa empresa, conhecer melhor os processos, poder dar uma opinião, sugestões de melhoria. Hoje, as áreas das empresas estão muito focadas nelas mesmas. Muitas vezes é difícil você ter uma visão sistêmica, né? Aquele funcionário que está em determinada área financeira, ele faz muito bem aquilo, mas ele faz do financeiro, o outro faz o da produção, outro... E aí, quando eu trabalho um pouco com relatórios de sustentabilidade, muitas vezes na hora de que pega um relatório, que o empregado olha, o colaborador olha e fala, nossa, quanta coisa a gente faz. Porque precisa disso, né? Precisa dessa orientação, desse olhar cuidadoso, estratégico, para onde que a gente está indo, para onde que a gente está caminhando. E o contrário muitas vezes acontece também, né? Olha para aquele relatório e fala assim, as suas frases são bonitas, né? Mas eu já trabalhei com você, né? Assim, Sim, então, aí sim. não é bem por aí, né? Exato, não estamos falando só de usar isso como um instrumento de marketing, mas usar isso como um instrumento de planejamento estratégico. A empresa que faz isso, primeiro ela não está perdendo dinheiro, porque ela está investindo naquilo que ela sabe que pode trazer inclusive, fortalecimento de cultura, e agora a gente está falando de sustentabilidade, cultura de sustentabilidade. Então, pode ser um instrumento muito valioso para as organizações, se assim elas quiserem. As que ainda querem publicar relatório de marketing, ok. Só que elas estão tendo cada vez menos espaços, porque hoje a gente vive num mundo bombardeado de informação e as pessoas sabem muito bem. E não tem ninguém melhor para descredenciar uma empresa do que um ex-colaborador ou um colaborador atual, né? Então, eu acredito que o exercício primeiro é da organização, da direção da empresa, de como que nós vamos usar as ferramentas de inteligência artificial. E a partir daí, estabelecer a forma como a nossa cultura abraçou isso e como é que nós vamos fazer isso descer. Se esperar o funcionário que quer facilitar a vida dele, isso vai acontecer. Ele vai abrir, vai fazer o seu relatório, você vai achar que está lindo, e é isso aí, não tem a visão crítica, não cresce, não amadurece, não vai falar nenhum. Isabela, Então, não pode falar. eu só ia complementar aqui esse debate. Eu acho que a gente está vivendo um período histórico extremamente interessante para quem, como eu, é pesquisador. Para viver é um tanto complicado, mas para pesquisa não há momentos melhores do que esse que grandes mudanças estão acontecendo, né? São as grandes teses também de sociologia e de todas as ciências sociais aí que são produzidas, porque a gente vê as grandes estruturas da sociedade se movendo de uma maneira muito nítida, né? Então, aquilo que parecia muito ali, um dado da natureza, né? De dia tem o sol, de noite tem a lua, e de tarde se trabalha assim, se vive assim, se relaciona assim. A gente vê que isso são acordos sociais.
E quando entra um outro elemento, como a tecnologia e da inteligência artificial, no caso aqui do nosso debate, que rearranja toda a nossa organização social, abre muito espaço para a gente se questionar até que a gente quer como humano, né? Eu vi até, acho que uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, um filósofo que é muito ligado à área de tecnologia, falando que para ele a gente está entrando numa nova era da filosofia, que a gente está revisitando as grandes questões clássicas da filosofia com o que a gente tem de cenário hoje, né? Então, se eu tenho uma tecnologia que automatiza tanta coisa, que pode fazer tanto aí do que eu teria que fazer como humano, aonde que eu entro nisso? O que que sobra de importante para eu entrar nessa dinâmica, né? Que posso contribuir de uma maneira mais interessante, né? E que tipo de humano nós somos hoje, para onde que a gente pode ir, né? Talvez hoje a grande questão é o investimento na tecnologia humana. A gente já tem tanto recurso tecnológico aí externo a nós, mas será que agora também não é um convite a um avanço de nós como sociedade, né? Diante de tantas questões éticas, morais e outras que nós nos deparamos aí continuamente, toda semana, com vários casos assim complexos. Isso não vai abrir um espaço também de tempo para a gente se questionar sobre isso, né? E para que direção que a gente pode ir para esse futuro mais desejável, futuros mais desejáveis para a gente construir como sociedade. Bacana. E a gente fala muito de inteligência artificial e eu, particularmente, acho que a gente fala pouco de sustentabilidade quando a gente está falando de inteligência artificial. A gente vê que a inteligência artificial ela também é uma propulsora aí de soluções, né, dentro do universo da sustentabilidade, mas para ela rodar, a própria inteligência para rodar, hoje, tem aí expectativa do microchip, nananã, mas hoje ela gera um impacto enorme, né? Carmen, você, né, que tem experiência com o relatório de sustentabilidade, você fez até o relatório da MRS, né, e Isso. algumas outras empresas. A gente sabe que no relatório de sustentabilidade tem a materialidade, a matriz de materialidade, né? Que ali você coloca os impactos e tudo. Você percebe as empresas trazendo para os seus relatórios, para a sua matriz de materialidade, o impacto do uso da inteligência artificial e como neutralizar esses Isso. impactos? Empresas que têm o uso mais intensivo de tecnologia, elas já têm naturalmente, vamos dizer assim, como fazer como medir, como acompanhar, como minimizar esses impactos, né, com as ações de compensação que ela precisa fazer. Então, o estudo de materialidade é importante por causa disso, porque às vezes são empresas que, por exemplo, não têm tanto uso intensivo de tecnologia, talvez não precise se preocupar tanto com isso, mas ela tem um uso intensivo de capital humano, então ela tem que se preocupar. O seu tema de impacto é aquilo que está acontecendo ao seu redor, na sua vizinhança, no seu entorno, com o capital humano da sua organização. Então, por isso que a gente fala que é importante conhecer os impactos, né? Então, eu acredito que as empresas de tecnologia, se você pegar os relatórios de sustentabilidade dela, com certeza elas têm lá calculadas as horas, né? A gente estava conversando sobre isso, que a medida é a hora, né, do uso intensivo que você faz de tecnologia. Então, vai depender, né? Depender do tipo de negócio, porque o tipo de negócio é que vai. Então, assim, não é para todo mundo também ficar colocando na sua materialidade o uso que é impacto da inteligência artificial. Vai depender se o seu uso intensivo é de tecnologia, de água, de energia, é de emissões de gases de efeito estufa, né? Porque é nessas áreas que você tem que atuar. Sim, com certeza. Isa, você está aí nesses estudos de tendências de futuro, né? E aí, pegando esse tema, inteligência artificial e sustentabilidade, a gente sabendo o impacto da inteligência artificial hoje para existir, o que que você vê de tendência de futuro? Olha, são várias questões aí associando, né, a inteligência artificial com a sustentabilidade, tanto em termos de oportunidade quanto em desafio, né? Ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela abre espaço para a gente produzir coisas novas, descobrir coisas novas, criar coisas novas, ela tem um custo também muito alto hoje para a gente poder fazer esse movimento. E a gente tem uma cultura muito de crescimento infinito, que é muito da nossa lógica de mercado atual. Então, eu vou crescer, 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 depois eu vou ver o que isso vai dar, né? Eu não vou pensar como que eu posso crescer, se o ritmo que eu estou crescendo, isso é complicado ou não, se eu consigo manejar isso Se ou é não. sustentável ou não, né? Exatamente. Então,
é uma grande questão para a gente, como sociedade, pensar sobre isso, né? Então, você vê vários países aí hoje se debatendo o que fazer e ainda um campo muito em aberto, porque a disseminação da inteligência artificial, apesar dessa tecnologia já anteceder muito a popularização desses chats que a gente tem hoje, isso já é de décadas, né, que se desenvolve essa tecnologia, mas hoje ela está na nossa mão, né, ela está no cotidiano, ela está no boca a boca das pessoas que podem acessar gratuitamente de celular, de uma maneira mais acessível, esse tipo de tecnologia que antes era muito mais complexo. Então isso ganhou uma propulsão muito grande, isso tem aí uma roda de investimento enorme, exorbitante, os valores que circulam dentro do mercado de inteligência artificial hoje. E é claro que isso é muito atrativo. Então, se está rolando dinheiro, eu quero crescer, eu quero expandir, eu vejo que isso está indo bem, né? Então, aí, essa questão dos data centers, né, que são essa base para fornecer a possibilidade dessa tecnologia funcionar à sua máxima potência. É uma grande questão hoje, porque aí a gente vai para um ponto importante quando a gente fala em tecnologia, que é o conceito de caixa preta da tecnologia, né? Que os bastidores da tecnologia ainda são muito pouco conhecidos pelas pessoas, no geral, né? Então, se eu não sei como aquilo opera, os impactos daquilo, quando eu falo nuvem, e eu imagino algo, né? Porque as palavras que a gente usa para dar nome às coisas também têm um peso. Então, quando eu me refiro a isso como nuvem, eu penso numa coisa que não ocupa espaço, Parece uma entidade, né? A coisa tá que não ali, demanda assim. nada, tá aí, tá no ar, É. Super né? leve, limpa. Então, tranquilo, tá Se na desfaz. nuvem, tá na nuvem, tá em tudo, tá aí na atmosfera. E não, essa nuvem, ela ocupa um prédio que demanda refrigeração, que demanda ali o uso de recursos naturais da região e N outras coisas. Inclusive funcionários, que também é uma questão, né, do corpo técnico daquilo para operar aquilo, para produzir esses chips. Então, você tem uma demanda de matéria-prima de tecnologia hoje muito grande, poucos centros capacitados para desenvolver esse nível, né, que a gente está chegando. Então, você tem vários dilemas aí que, obviamente, isso impacta nos debates de sustentabilidade. Os países estão aí nessas questões. Se diz aí dos riscos também. Será que vão ter certos lugares que vão virar polos aí de exploração, vamos dizer, de recursos para que essa tecnologia Exemplo Brasil, cresça? né? Isso. E outros que vão deter a técnica, a inteligência, vamos dizer, por trás dessa inteligência, e o que que vai isso se configurar, porque o problema, a questão, né, da tecnologia hoje como a inteligência artificial, é que a gente vive agora uma questão de soberania dos estados muito associada ao poderio tecnológico. Então, quem tem esse poderio detém também o poderio do mundo. Então, hoje você não vê os estados-nações como eram antigamente, você vai ver esses polos tecnológicos. Então, são as big techs hoje que vão ditar eleições de países, que vão ditar a forma como a gente se organiza em sociedade. Então, isso é um poder muito grande. Então, se a gente não está pensando criticamente sobre isso, quem está investindo, quais são as empresas, quais são os movimentos aí associados a isso é muito importante para a gente ver os potenciais caminhos, né? Tem discussões, Europa. Aqui no Brasil mesmo se fala em planos de construção de data centers verdes, isso tudo, mas isso ainda está sendo engatinhado aí, tem muitos países reconfigurando aí suas estratégias de sustentabilidade para caber esse avanço dos data centers. A própria União Europeia, que é o bastião aí da sustentabilidade, das boas práticas, tá, opa, será que eu não mexo aqui numa coisinha ou outra? Porque tá vendo que esse avanço de inteligência artificial é importante geopoliticamente para o país, né? Então, começa a ser uma coisa que eu vou negociar. Eu posso abrir mão de uma outra coisa que eu achava que era prioritária, porque esse avanço me dá uma Isabela, você entrada vê que você importante. vê se qual que é a sua percepção que isso tem tirado o foco de outras discussões relevantes em termos de sustentabilidade, porque o que você está dizendo é claro assim, mas há outras discussões, como a questão climática, por exemplo, a questão da finitude da água, né? Se a gente for lá nos desafios do milênio, aquela coisa toda, um deles está lá, né? Será que a gente consegue ter água para todo mundo sem ninguém brigar por ela? Né? Como é que você percebe esses movimentos? Você acha que o foco está mudando ou a energia está sendo dissipada entre mais? Como é que você vê isso? Eu acho que hoje a gente está num período muito delicado, porque é isso, esse avanço muito rápido, as pessoas não estão conseguindo assimilar, né, tudo que a gente tem aí de possibilidades.
E os países viram, opa, tem uma galera andando muito rápido. E se eu não for também, eu vou perder essa porque é uma corrida. É uma corrida e uma corrida implica você abrir mão de algumas coisas para chegar antes. Você tem que estar mais leve para correr mais rápido. Então, esse movimento de leveza, entre aspas, requer abrir mão de algumas coisas e algumas flexibilizar algumas políticas, né? Abrir outros jogos ali, por enquanto, né? Que isso ainda está esse campo ainda em crescimento. Então, é muito difícil agora a gente dizer exatamente para onde, porque a gente nem tem noção de para onde a gente está indo com exatidão, né? Ver em pouco tempo que esses chats, essas coisas se disseminaram, como que isso já remodelou várias coisas da sociedade numa velocidade muito rápida. Historicamente, isso é um estalo, isso não é um tempo nenhum. Então, a gente, o que espera daqui a 5 anos, a 10 anos, é uma coisa tão diferente do que a gente tem hoje. Então, qualquer aposta é uma aposta assim, muito delicada para a gente fazer, pensando em futuro. O que se tem é que é um cenário extremamente complexo, porque hoje você tem cada vez mais variáveis em jogo, né? Quando a gente pensa em futuro. Quando você pensa, volta lá na história para pensar uma revolução industrial, o tempo daquilo se processar entre os países, o tempo de disseminação daquilo, como que isso era assimilado socialmente, era um outro ritmo e mesmo assim causou uma série de impactos, várias discussões. Também preocupações das pessoas com relação a essa tecnologia, o que ela vai fazer, vai ocupar o espaço dos humanos. Esse debate sempre existiu para gente, mas o tempo de assimilação daquilo era diferente. E aí você tem uma tecnologia hoje também que vai um pouco no caminho de um Frankenstein, né? Essa tecnologia que está viva, que vai para a gente um pouco como um espelho aí, né? Que parece muito com a gente. Então, opa, entrou aí num outro patamar. Então tem tanta coisa para a gente debater dentro dessa seara da inteligência artificial, né? Que é um tema realmente muito rico aí. E Ricardo, você, né, nesse universo de gestão de pessoas, isso impacta diretamente, né? Eu vejo nesse cenário, assim, dois movimentos grandes. E aí eu queria sua opinião, discorrer um pouco sobre isso. Um que eu vejo é o medo, né? Naturalmente, o medo de ser substituído. E aí, esse sentimento de instabilidade muitas vezes impacta no segundo ponto, que é uma resistência. Às vezes, ao invés de você entrar no movimento da tecnologia e usar ela a seu favor, deixa eu pôr o pé na porta aqui da IA dentro dessa empresa, porque ela vai me substituir e acaba jogando contra, né? E aí, dentro desse universo todo, a gente começa a repensar, inclusive, perfis de profissionais, né? Que impactam todo o processo de gestão de pessoas, recrutamento, seleção, treinamento. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho desses desafios atualmente nesse perfil profissional e se é que existe, dizer o que seria, entre aspas, o profissional do futuro. Só isso. Só isso. Tá com tempo? Né? Vamos lá, né? Não, acho que assim, eu vejo assim, né? Primeiro, as pessoas não vão perder o lugar delas, né? O trabalho não está acabando, né? Muita gente fala muito isso. O trabalho está acabando, daqui a pouco não vai ter mais o que eu fazer. Não, o trabalho ele vem se transformando ao longo do tempo, né? Em função de alguns pilares que são importantes e acho que vale a pena a gente lembrar de alguns deles, né? O primeiro deles é a adoção das tecnologias, que nós estamos falando muito aqui, né? Que ali atrás a gente tinha um telefone celular desse tamanho, né? E em termos de história é disso aqui, e hoje a vida da gente está na palma da mão da gente. Uma outra coisa é o envelhecimento da população, né? É um pilar que a gente precisa considerar, né? A população economicamente ativa, ela está ficando cada vez mais velha. Então, alguns softwares foram instalados nas pessoas, outros precisam ser desinstalados e assim, né, sucessivamente. E por conta disso, né, desse envelhecimento da população, dentro das organizações existe também um conflito geracional gigantesco que a gente precisa também levar em consideração. Geração X, Y, Z, milênios, tal, né, aquela coisa toda, baby boomer, e a gente vai falando disso como se fosse um grande problema, quando na verdade grande parte da solução também está dentro disso, né? E tem um outro pilar que eu gosto de falar bastante, assim, que é um desalinhamento do modelo educacional
de uma forma geral. O que eu quero dizer com isso? A gente hoje não é capaz mais, nos formatos convencionais das instituições de ensino, de estudar no timing e no conteúdo que o mercado vem exigindo dos profissionais. Isso é fato, né? Então, se você pergunta para qualquer pessoa, e alguém que estiver ouvindo a gente aqui que está fazendo um curso de graduação hoje, de ciências da computação, vai fazer uma graduação de 4 anos, 4 anos e meio. No final do curso, Já é outro mundo. outra coisa, né? E isso está valendo hoje para gestão, está valendo para comunicação, está valendo até para medicina. Porque hoje, né, não tem como se falar de medicina sem falar de biomedicina, de falar de biorrobótica, e etc, e outras coisas mais. Então, quando a gente põe esse combo à mesa e a gente vai falar com as pessoas, essa sensação de que está tudo esquisito, está tudo errado, ela vem com muita naturalidade e dentro das empresas isso se concentra, porque são grupos menores e que a gente precisa olhar isso, né? Então essa eu acho que é a grande primeira reflexão e que a gente precisa colocar isso tudo no mesmo lugar. Dito isso, qual é o profissional do futuro? Aí eu vou devolver com outra pergunta para as pessoas, que é assim, qual é o futuro que você quer para a sua empresa, para o seu negócio? Então, é isso, num primeiro momento, sob o ponto de vista de quem faz a gestão do negócio. Então, isso vai mudar dentro da sua realidade. Se você define que para você o seu futuro, dentro dos futuros possíveis, né? A gente tem um futuro que é um futuro onde eu quero me permanecer, que o meu modelo de negócio vai se sustentar de maneira analógica, que eu consigo inovar de maneira analógica, eu vou conseguir me sustentar num futuro. E aí, quando eu estou falando futuro, eu não estou falando 2030, tá, gente? Pelo amor de Deus, de 2035 para lá. Porque 5 anos já é planejamento estratégico, né? Planejamento não é foresight. Vai. Né? Então a gente precisa estender um pouco mais esse horizonte. Então a gente vai ter esse tipo de construção. Então definam primeiro que futuro a gente quer para essa organização e a gente, como CPF aqui, que futuro a gente quer para nós. Esse é o primeiro grande ponto. Né? Segundo, é assim, a gente não tem um profissional ou um perfil desse profissional do futuro, mas a gente tem algumas habilidades que a gente precisa prestar mais atenção, né? Então, saber fazer algum bom uso de inteligência artificial, Big Data, etc., faz sentido? Faz sentido. Eu vou falar de algumas habilidades aqui que estão naquelas tendências do World Economic Forum, tá? Então, não estou tirando da cabeça, não. Né? Então, você vai falar de gestão sustentável, de gestão ambiental, é uma habilidade que é observada e que é necessária? É necessária, porque essa questão da sustentabilidade não vai sair do radar. Ela pode arrefecer de alguma maneira, ou esse conceito pode flutuar um pouco, mas a discussão permanece na mesa. Né? A gente ter gestão de conflito, né? Ter comunicação, a comunicação mais aberta, assim, a capacidade de influência e de liderança, entre outras competências, entre outras habilidades, desculpa, né? São habilidades que são observadas e que vão sustentar os profissionais ao longo de todo esse processo. Então, isso é importante a gente lembrar. Né? E uma outra coisa que eu acho que é importante aqui, e que eu vejo, de fato, é que o modelo educacional, como a gente conhece, ele está muito próximo de ter uma ruptura. Ele precisa ter. O mercado já vem dando inúmeros sinais para as instituições de ensino nesse sentido. Né? São cursos mais curtos, de repente um self-paced que você entra, você tem, né? Aí vale, cada um sabe do que funciona melhor para cada pessoa, mas, de novo, as instituições, as organizações também entendendo esse movimento, elas tendem muito menos a incentivar esses cursos, essas formações de longo prazo, né? Para terem reciclagens internas, seja que a gente chama em RH de upskilling ou de reskilling, ou seja, você muda todo o perfil do profissional que você precisa dentro daquilo que você quer, ou você vai adicionar essas habilidades que eu acabei de citar algumas delas aqui, em cima de um combo que você já tem para que as pessoas possam se adaptar. Né? Agora, uma condição que eu vejo com muita clareza e essa vai perdurar aí um período maior, é assim, o perfil desse profissional com todas essas habilidades, ele vai precisar ser sim um perfil que transita bem com a inteligência artificial.
que E bem saiba adaptável que a saiba cenários co-criar diferentes, né? com ela. E essa é uma das Perfeito. grandes discussões de futuros, né, que a gente ouve um pouco falar, que é assim, como, você até se trouxe isso em algum momento, né, como é que a gente vai humanizar um pouco essa inteligência artificial, porque não são duas coisas dissociadas, não são, daqui a pouquinho vai virar de fato uma coisa só que a gente não sabe ainda, né, tá meio dicotomizado ainda, ou ela ou eu, não, dá para ser os dois, né? E sem ser neste contexto de que ela vai fazer por mim. Não, eu vou fazer com ela. E a partir do momento em que a gente for criando essa consciência, esse profissional do futuro vai começar a ser o profissional do presente. Essa é a minha leitura. E começar uma sociedade também que faça mais parcerias, parceria humano-natureza, parceria humano-máquina, né? Pensar em Uhum. conjunto, que é uma grande dificuldade nossa, Isso. como sociedade. Pensar em conjunto até entre humanos Então, já é já é difícil, difícil. entre outros elementos é ainda mais difícil. Então, quando a gente faz as especulações, o que vai ser o futuro disso ou daquilo, também eu gosto, acho que o mais importante hoje é saber fazer boas perguntas, como sempre foi e cada Isso. vez mais. Então, quando você vai pensar assim, qual que é o futuro do trabalho? Ao invés de pensar isso, a gente pode pensar o que vai ser trabalho no futuro. Porque quando eu penso futuro do trabalho, eu penso no que eu tenho hoje, encaixotado para daqui a tanto tempo. Mas e se o próprio conceito de trabalho, porque ele é um conceito criado, então eu posso recriá-lo também, né? E se a gente pensar que é outra coisa, e se a ideia que eu tenho hoje de habilidade for outra coisa, então é abrir também espaço para arejar essas caixinhas conceituais que a gente tem, que são muito limitantes. Esse, Isso é muito legal. importante. Esse exercício de e se for outra coisa? E se isso que eu sempre vi desse jeito for de outro jeito, né? Para eu conseguir imaginar coisas para além do que me parece. E se trabalho for diferente, se a forma como a gente se relaciona com o trabalho, com o espaço de trabalho, com os colegas, isso tudo vai para um outro lugar, eu posso imaginar mais futuros possíveis e talvez mais interessantes do que a gente tem hoje, porque talvez o modelo de trabalho que a gente tenha hoje não se encaixa no futuro que está se desenhando, né? Então, como que a gente repensa essas variáveis que a gente tem, né? Eu dentro disso que a Isabela falou, eu vejo uma outra consequência disso dentro das organizações, assim, que é a gente voltar um pouco para aquela questão de profissionais menos especializados. Porque quando você pega esse poder gigantesco da inteligência artificial com o poder maior ainda que a gente tem, que é do intelecto humano, e coloca essas duas coisas juntas, o conceito de especialista começa a não fazer tanto efeito mais. Porque você pode conversar com o ChatGPT sobre tudo, com a inteligência artificial, fazendo merchandising para o ChatGPT, que tem duas lá. Né? Mas a gente pode conversar com a inteligência artificial sobre tudo, desde que a gente saiba fazer as perguntas certas para ele. Então, por que, né, ficar tão especialista nisso? Então, dentro das empresas, os bons tomadores de decisão, as boas discussões vão vir desses campos mais generalistas. E aí eu não estou falando só de disciplinas educacionais, né? Não estou falando só do marketing ou do RH ou da operação, mas eu estou dizendo de culturas diferentes mesmo, assim, né? De contextos de disciplinas que são muito diferentes e que podem conviver pacificamente dentro de um indivíduo só, sabe? Então eu vejo isso muito, muito próximo de acontecer também. Gente, enquanto vocês estão falando, eu estou pensando aqui. Então nós não Fica estamos um viajando dever. muito, não, né, Isabel? Pensando, a gente não para, né? Fica um dever de casa pra gente, que é daqui a 5 anos, a gente assistir esse podcast e fazer recortes a partir do que a gente estava vivendo. Gente, foi um papo maravilhoso. Que bom. Queria agradecer a Gostamos presença também, né? de vocês. Foi ótimo, E obrigada. para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Todo mundo olhou para mim, né? Por quê? Ladies first, mas dessa vez não vai ser, né? Não, eu acho que assim, acho que é muito importante, volto a dizer, né? Se tem uma coisa que a gente tem que pensar cada vez mais, são sobre os futuros que a gente quer ter, né? E aí, dentro dos futuros que a gente quer ter, quais os que a gente de fato pode ter? Porque, volto, e aí, dentro do recorte de uma organização,
A empresa pode querer um futuro lindo e maravilhoso, mas que ele não vai se concretizar, seja por um horizonte de tempo, porque eu estou pensando nisso para daqui 15 anos eu só vou conseguir daqui 20, ou seja porque não é possível mesmo fazer, né? E aí, uma vez olhar para esse futuro, né? E vale o disclaimer, olhar para o futuro, para os futuros, não significa fazer um plano estratégico de 5 anos. Isso não é olhar para futuros. Isso é projetar o EBITDA e depois se virar com as metas para baixo para ver o que vai acontecer. É uma discussão muito mais ampla do que isso. Passa por questões de propósito, de visão, né, etc., que deve fazer parte cada vez mais desses exercícios. E a partir daí, trazer isso para os profissionais que a gente, enquanto organização, precisa para que esses futuros aconteçam, né? Então, esse é que é o grande desafio. E não óbvio, não é esquecer, de novo, né? É o business as usual que a gente fala, né? Com os inglesismos aí do mundo corporativo, mas é o negócio de hoje que paga essa conta. Não é para tirar o olho disso, não é para menosprezar isso, não estou falando disso. Mas há que se ter esse cuidado de se saber primeiro o que se quer muito lá na frente e fazer o exercício de lá para cá e não daqui para lá, porque senão as melhorias vão ser sempre incrementais, né? E aí trazer o ser humano que está aqui, os CPFs que estão envolvidos nessas missões, para esse propósito, para esse futuro que é tão esperado. E quem quiser fazer parte desse futuro vai ficar, e quem não quiser, né, desse futuro organizacional vai ficar, e quem não quiser vai buscar um outro futuro que a pessoa queira. Então, eu, como gestor de gente que olho, a gente precisa sempre prezar por isso. Obrigada, Ricardo. Nada. Vou olhar para Isa agora. Eu acho Olha pra que, você também, então. acho que uma coisa super importante é a gente desenvolver cada vez mais o olhar, né? O que eu já tinha falado. Né? Ao mesmo tempo que você tem que olhar para o que você quer para frente, para você fazer esse exercício, você tem que saber olhar o que está acontecendo, né? Pegar esses dados e transformar dado em informação, que é um movimento difícil e necessário para todos, né? Conseguir olhar criticamente e falar, opa, tem isso acontecendo, o que eu posso fazer, onde que eu manejo nisso aqui, né? Então, desenvolver também, quando for pensar em habilidades, será que vale mais eu exercitar mais um tempo de aprender a mexer numa planilha, ou talvez estudar um pouco mais de filosofia e ganhar um pouco mais de recurso dentro do humano, dentro de habilidades que eu posso jogar com outras formas dentro desse ambiente das máquinas e rever, como eu já tinha mencionado, né, esse lugar do humano na sociedade hoje. Então, sempre fazer essas perguntas para si e para o mundo, né? Eu brinco nas aulas assim do método do e daí. Quando você olha um dado, você vai perguntando e daí até você não ter mais o que esse dado te responder, né? Então, sempre questionar as coisas e ir investigando até o limite, assim, da onde a gente pode chegar com esse senso crítico, com esse olhar o mais aguçado possível, e lembrar que nós somos agentes criadores desse futuro que a gente está testemunhando também, né? Então, o que a gente pode fazer para co-criar essa realidade que a gente vive, não se sentir assim atordoado a ponto de ficar apático ou se sentir muito ansioso e não conseguir fazer algo. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Então, o que dentro da minha realidade eu consigo fazer para me movimentar em direção a outro futuro, né? Porque tem um futuro aí na barriga desse que a gente está vivendo e a gente faz parte também dessa gestação. Precisamos co-criar e somos corresponsáveis, né? Isso às vezes a gente esquece também. A gente, né, outra organização, é outra empresa, é a outra pessoa, todo mundo tem que fazer alguma coisa, mas eu não, né? Eu acho que todo mundo tem que lembrar disso um pouquinho. Vou olhar para você, Carmen. A gente, quando fala de futuro, né, de futuros possíveis, me vem uma massa, vou lá na Grécia Antiga, né, vamos lá no oráculo de Delfos e a gente se pergunta, que conheça-te a ti mesmo. Então, se as empresas se conhecessem a si mesmas, se as pessoas se conhecessem mais a si mesmas, essa palavra que eu nem gosto muito, mas esse empoderamento de si, né, de saber quem eu sou, o que eu quero, para onde que eu quero ir, o que eu quero fazer. Acho que essa seria a gente olhar para a Grécia Antiga e tirar de lá uma lição que nós, como humanidade, ainda não aprendemos. A nos conhecer, a ver as nossas potencialidades, as nossas habilidades. O mundo é um mundo em construção, há espaço para todo mundo, para todos os saberes. Nós ainda não aprendemos a lidar com essa diversidade de saberes,
né? Ainda estamos muito rasos nas questões de diversidade, por exemplo. E nós precisamos aprofundar isso, esse autoconhecimento, essa autorreflexão que as empresas precisam fazer dentro dos seus ambientes de negócio, né? Que é essa questão que a sustentabilidade também nos impõe, o olhar para si, para os seus impactos, para os seus futuros possíveis e, sobretudo, das pessoas, incentivar isso nas pessoas. Que quando a gente está com pessoas que se conhecem, que sabem onde que elas estão, como elas querem se posicionar, o resultado é outro. Então, a maior dificuldade, acho que hoje, humana, em termos de sustentabilidade, em termos de futuros, é lidar com as fragilidades humanas, né? Nós ainda somos muito das ceder às pressões, dos momentos, dos modelos, né? Então, eu tenho que encaixar em algum lugar para eu me sentir pertencente, quando a gente, na verdade, precisaria se conhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, sabe aquilo, onde que a gente está e onde que a gente quer chegar, a gente traça o nosso caminho, independente de onde a pressão e o modismo estão me levando. Eu tenho uma crença, eu acredito nela, e isso me faz um profissional melhor, isso me faz uma pessoa melhor, e isso, de fato, vai me ajudar a construir um mundo melhor. Então, o mundo melhor começa respondendo essa pergunta, né? Que na verdade é uma pergunta, mas é uma afirmação do conhece-te a ti mesmo, e aí você vai contribuir, sem dúvida nenhuma, com o seu melhor para a sociedade. Falo das Nem suas sou palavras das filósofa, né? minhas, hein? A gente que está à frente de um time, né? Hoje, eu como diretora da Gol, eu sempre me questiono, assim, se eu tô no caminho certo, se eu tô como ser humano mesmo, assim, antes de qualquer coisa, eu acho que a missão de um líder, ele precisa ter coração. Ele tem a razão, mas ele tem coração. E muitas decisões que a gente toma ao longo do caminho, às vezes não sempre, tem esse equilíbrio, né? E eu tenho tanto orgulho de construir uma trajetória de mais de 20 anos, pautada em valores, né? E eu acho que essa discussão fala muito sobre isso, independente da tecnologia, somos nós, né? A nossa essência que vai nos guiar, que vai traçar esses caminhos. E eu acho que é essa mensagem que a gente tem que deixar para as empresas, para os gestores, para os trabalhadores, né? Vamos buscar a nossa essência, vamos buscar o nosso propósito. A tecnologia está aí para somar, podemos fazer de tudo com ela, depende de nós, depende dos nossos objetivos. Gente, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo podcast, gente. Espero que tenham Longa vida gostado. e o podcast da Gol. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.